Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, eu peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que ativem o sininho de notificações e curtam os vídeos. Meus irmãos, quando nós falamos de batalha espiritual, nós logo entendemos que devemos estar preparados para entrar nela. As pessoas muitas das vezes comentam sobre uma batalha, sobre entrar em guerra pela família, mas não entendem bem como fazer. Tem muita gente que está começando agora o deserto e de fato não sabe contra o que está lidando, contra quem está lidando. O texto bíblico fala no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, no versículo 19, que não havia ferreiros em Israel. O ferreiro ele era um profissional responsável por fabricar espadas, fabricar lanças, escudos, enfim. Tudo que era tipo de arma para a guerra, para o exército de Israel, eram os ferreiros quem faziam. Porém, não havia ferreiro em Israel. A decadência era tão grande que Israel, de fato, decadente, descia até os filisteus para ali amolar ou até mesmo confeccionar seus instrumentos de campo, como foice, enxada. Tamanho estado deplorável de Israel. Israel tinha um exército, porém não tinha armas. E até os instrumentos de lavoura, de arar a terra, era necessário que se levasse até os ferreiros dos filisteus, que era um povo inimigo de Israel, um povo historicamente inimigo, para que ali eles amolassem aqueles instrumentos. Ou seja, se houvesse alguma guerra em Israel, certamente Israel lutaria a guerra com enxadas, foices, coisas do campo. E nós sabemos que isso não é arma. Nós devemos entrar numa guerra espiritual preparados, armados, prontos para a batalha, para vencermos a batalha pelas nossas famílias. Entrar num campo de guerra sem armadura, sem espada, sem armas, é derrota certa. Nós sabemos disso. As nossas armas para a batalha, elas são espirituais. Não são instrumentos de arar o campo, de preparar a terra. Não são argumentos deste mundo, desta terra, desta vida. Isso não são armas. Quantas pessoas buscando a restauração da família, do casamento, e quando nós entramos em batalha espiritual, nós devemos entender contra o quê? Ou melhor, contra quem estamos lutando. O nosso adversário em campo de batalha é um ex-querubim de guarda ungido, uma espécie de classe única no céu, que ele conseguiu fazer rebelar 1/3 dos anjos do céu e entrar numa batalha terrível para defender a sua mentira, que ele poderia ser maior do que Deus, devido à sua soberba. Meus irmãos, e o texto de Ezequiel relata claramente isso. Estamos falando de um especialista em guerra, um ex-querubim de guarda ungido, que sabe lutar, que conhece estratégias, conhece muito bem o campo de batalha espiritual. E se entrarmos despreparados contra esse tipo de adversário, não haverá vitória, não haverá restauração. Por isso a palavra ela nos instrui. Paulo diz, Efésios capítulo número 6, versículo de número 11, estejamos revestidos de toda a armadura de Deus, estejais firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí Paulo ele vem dizendo como que funciona essa armadura, como que ela serve para nós. Ele começa dizendo, estais pois firmes, tendo cingido os lombos com a verdade. Irmãos, o que é cingir os lombos? Cingir é usar uma espécie de uma cinta, onde o soldado utilizava para manter uma postura corporal. Cingir os lombos com a verdade é estar posicionado, ou seja, estar numa posição, porque é isso que a cinta ela proporciona, um posicionamento alinhado para o campo de batalha, estar posicionado na verdade. Nós sabemos que o adversário ele é o pai da mentira, e como o pai da mentira, todas as tramas, articulações e informações que procedem dele, elas vêm baseadas nessa mentira. Por isso o apóstolo diz, cingido os lombos com a verdade. Temos que ter essa postura, a postura da verdade, a postura daquele que conhece a palavra de Deus, aquele que tem a vida pautada pela verdade. E ele segue dizendo, vestido a couraça da justiça. Irmãos, a couraça é uma espécie de revestimento. Esse revestimento de ferro, de metal, ele protegia o corpo do soldado contra qualquer tipo de perfuração, de corte. O que vem a ser essa couraça, revestidos com a couraça da justiça. Nós somos justificados a partir do momento em que andamos diante do Senhor. A palavra fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, andam segundo o Espírito. O inimigo ele possui seus projetos de destruição e as suas formas, seus meios, maldições hereditárias, feitiçaria, tudo que é tipo de argumento que o inimigo possa se valer ou tentar contra as nossas vidas, não produz efeito quando estamos revestidos pela couraça da justiça. A Bíblia fala em Isaías, nenhuma ferramenta má forjada prosperará contra ti. O que o texto diz? Nenhuma ferramenta má será feita contra ti, não. Pode até ser feita, mas ela não prosperará. Revestidos pelo sangue de Jesus, estamos revestidos com a couraça da justiça, justificados por Cristo.
nenhuma condenação há, seja de maldição hereditária, seja de obra de feitiçaria. Isso não produz efeitos, porque nós possuímos o quê? A couraça da justiça. Estamos revestidos, estamos justificados. E Paulo segue dizendo, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Isso é interessante, porque ele fala que a espada que o soldado toma é a espada do Espírito, que é a palavra. Porém, os pés ele fala que deve ser calçado também com a palavra, só que ele dá uma conotação, ele fala do evangelho da paz. O evangelho é o conjunto de ensinamentos que Jesus trouxe, que Jesus ele viveu e praticou ali e anunciou durante o seu ministério. Isso é o evangelho, são as boas novas, é o evangelho da paz. Se alguém está em Cristo, deve andar como ele andou. E Jesus andou como? Seguindo a paz para com todos. Seguir a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. O deserto é um lugar árido, é um lugar de pedras, é um lugar onde o sol, as lutas, faz com que a caminhada seja difícil. Porém, quando os nossos pés estão calçados com o evangelho da paz, revestidos, a nossa caminhada é uma caminhada firme. A nossa caminhada é uma caminhada em santidade com Deus. E nós seguimos a paz. Por isso que é o evangelho da paz. A paz para com todos, inclusive com aqueles que fazem o mal para conosco. O OH, o M, o familiar que se posicionou contra, as pessoas da igreja que estão orientando a desistir. Seguir a paz para com todos. Nós estamos calçados com o evangelho da paz na batalha espiritual. Ele segue dizendo, tomando sobretudo o escudo da fé, ao qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, o escudo, ele é uma arma de defesa, é uma defesa direcionada. Nós defendemos daquilo que enxergamos. E é interessante que o escudo ele serve para isso, Ele serve para poder conter aquilo que são as flechas, as setas e os dardos inflamados, ou seja, os dardos que estão ali pegando fogo, para destruir, aquilo que o inimigo ele arremessa de longe. O adversário está ao nosso derredor. Então, o campo de ataque dele possui uma certa distância. Ele tenta nos setar, nos atingir à distância. E o nosso escudo, que é a fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, é o que nos protege contra todos os ataques do inimigo, todas as informações, tudo aquilo que chega. E ele apaga os dardos do inimigo. Ou seja, o dardo ele pode ser arremessado, porém ele não produz o efeito de destruição. Porque o fogo é isso, inflamado é isso, é aquilo que destrói, é aquilo que queima. A nossa fé, ela serve como uma contenção contra os dardos do inimigo. Tomai também o capacete da salvação. Quando Paulo ele fala acerca da armadura de Deus, ele tem certamente em mente a figura de um soldado romano. E o capacete ele serve para isso, para a proteção da cabeça, daquilo que são os pensamentos, aquilo que é o nosso entendimento, porque cabeça fala de pensamento e entendimento, onde Deus ele cuida de nós. Agora, por que da salvação? O curioso é que a palavra salvação, no grego, no Novo Testamento, ela é soteria. E soteria significa uma série de coisas, como saúde, bem-estar, como paz. Logo, salvação é uma série de benefícios que somente em Deus nós alcançamos de verdade, com plenitude. Sabemos que no deserto da restauração, muitos são os pensamentos que nos angustiam, as batalhas travadas na mente, mas o capacete da salvação traz isso, os pensamentos ordenados. A Bíblia diz em a paz de Cristo que excede todo entendimento. Às vezes está tudo mal. As lutas só aumentam, as coisas parecem que não vão para frente, que não vão acontecer, mas estamos revestidos e com esse capacete nós conseguimos lutar, continuar na batalha, porque não somos alvejados. E por fim, termina dizendo a espada do Espírito, que é a palavra. E a espada ela possui uma característica dupla, Ela é uma arma de defesa e ela é uma arma de ataque. O soldado ele consegue se defender com uma espada e também consegue atacar com a espada. E nós vemos isso quando Jesus ele foi conduzido ao deserto. É interessante, Jesus no deserto, também no deserto. Ali ele foi atacado pelo adversário. E o adversário, sendo um grande conhecedor da palavra, da letra, ele vai e ataca Jesus com a Bíblia. E Jesus ele defende e ataca também com a Bíblia. Quando ele ali é provado, Olha, transforma essas pedras em pão. E Jesus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ali o adversário ele segue atacando Jesus. Jesus ele se defende e ele contra-ataca com a espada. Irmãos, é a espada do Espírito. Não é a espada da nossa razão, não é a Bíblia segundo a interpretação humana. Muitos querem interpretar a Bíblia à luz da sua razão, à luz dos seus interesses, uma interpretação que vai de encontro àquilo que ele quer, a espada do Espírito, porque a palavra, ela pertence ao Espírito Santo. Só ele é o único que pode dar a interpretação da Bíblia. Ele é o único que pode revelar o segredo, que é atrás da letra. Ele voltemos ao início da mensagem, ele é o ferreiro que faltou a Israel, porque o ferreiro é aquele que forja as armas.
e ele forja no fogo. Esse é o Espírito Santo. É aquele que pega o metal que não tem valor nenhum, transforma em arma. Faltava em Israel ferreiro. Faltava em Israel a ação do Espírito Santo para que eles fossem para a guerra preparados. Irmãos, hoje nós estamos numa batalha contra um grande adversário. O texto de Jó diz: põe a tua mão sobre ele, sobre o inimigo. Lembra-te da briga, da peleja, e nunca mais você fará isso. O inimigo, ele sabe guerrear, mas Deus nos tem dado armas, armaduras e estratégias para não só guerrearmos, mas principalmente para vencermos a batalha pela restauração da nossa família. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.